Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é de boa noite. Meu nome é Célia Costa. Esse é mais um vídeo falando sobre as leis que ajudaram, né? Fizeram um pavimento para o fim da escravidão no Brasil. Eu estou falando das leis, né? E eu vou ver ainda se depois eu começo a fazer uns vídeos sobre os movimentos, né? Dentro do Brasil, o movimento abolicionista. Tá? No vídeo anterior, eu falei sobre a lei Nabuco de Araújo. Começou a penalizar o tráfico, né, negreiro no Brasil. E a lei do ventre livre, que, tecnicamente, todas as crianças nascidas após a data da implementação da lei nasceriam livres. E a gente viu que na prática isso não acontecia, né? Os artigos mesmos da lei impediam, não traziam uma certeza que a pessoa seria livre, né? No papel é tudo muito bonito, na prática é outra conversa, né? Então, 14 anos depois, veio a lei do sexagenário, né? Depois da lei do ventre livre, começou a haver muitos movimentos abolicionistas no Brasil, né? Existiam os partidos que apoiavam, mais ou menos em 1881, existiam os países que apoiavam a abolição total da escravatura, sem indenização, sem nada, os partidos liberais. Existiam os partidos que apoiavam, né, a permanência da escravidão no Brasil. E existiam os partidos que falavam assim, por que não faz gradativamente, para ir aos poucos, né, até porque estamos com pouca mão de obra, né. Isso já vinha acontecendo desde que começou a ser proibido o tráfico de negros para o Brasil, né? Mais ou menos, foi em 1850 que começou a proibição. Então, tirando a época de 1831 a 1850, quando houve a grande, né, a grande movimento de tráfico de escravizados para o Brasil, que trouxe muita gente, né, muitos pretos e pretas foram trazidos nessa época, foi diminuindo-se, né, o tráfico. Então começou a faltar mão de obra, porque, como dizemos, o povo negro vivia em situações, né, que não tinha acesso à saúde, não tinha cuidado, não tinha alimentação decente, eram torturados, eram açoitados, iam pro pau ser açoitados, sofriam, né? Dormiam muitas vezes baixo de chuva, ao relento, não conseguiam sobreviver a esse trabalho, né, desumano que existia durante a escravidão, né, porque eles eram tratados pior do que bichos, né, pior. Né. Eles já não tinham direito a terras, porque para se ter uma terra, se você já chegasse aqui liberto, você tinha que comprar uma terra. Quem tinha um estudo era um trabalho absurdo para se conseguir ser reconhecido, né? E muitas dessas personalidades que tiveram estudo foram nomes grandes para cultura preta no Brasil. Você vê que durante a história, né? Durante a história, você aprende como se eles fossem brancos, né? Eles eram embranquiçados para a história brasileira, né? Então você via pinturas de personalidades que você via assim, ele era um branco, não, ele na verdade era um negro. Mas até a gente começar a investigar mais sobre a nossa cultura dentro do Brasil, né, era o que era se ensinado nas escolas, né? Os brancos foram que fizeram as grandes descobertas, os brancos isso, branco aquilo, né? Então, em 1885, 28 de setembro de 1885, o Barão de Cotegipe e o senhor Antônio Saraiva alteraram a lei do sexagenário, que era a proposta de Manuel Dantas. Eu tive que anotar o nome dele. A proposta dele de 84 era para que os negros fossem libertos com mais de 60 anos, sem indenização nenhuma, sem ter que pagar nenhuma indenização.
que é direito deles, né? Porque o seu Manuel era um cara liberal, né? Da parte abolicionista. E era o intuito de todo o movimento abolicionista que o negro não tivesse que pagar mais nada para ser liberto. E então o Barão de Cotegipe e o Antônio Saraiva, e essa lei do sexagenário também era conhecida como Lei Saraiva-Cotegipe, alteraram essa lei para que, quando os escravos fizessem mais que os escravizados fizessem mais que 60 anos, né, existia uma idade limite, até 65 anos. Quando se completasse 65 anos, eles eram livres de qualquer jeito. Então, 60 anos. Completou 60 anos, né? E você quer ser livre, e você já conseguiu pagar sua carta de alforria, que variava entre os 200 mil réis e 2 contos de réis. 2 contos de réis é quanto? São 2 milhões de réis. Você tinha que passar a trabalhar para o seu senhor por mais 3 anos de graça. Era a indenização, né? Você ainda indenizava seu senhor com 3 anos de sua vida, né? Você ainda tinha que trabalhar mais 3 anos para ele, né? Tá tendo fogos porque tá tendo jogo. E assim, se você completou 63 anos, conseguiu tudo certinho, vai ser liberto 63, você vai ter que trabalhar 2 anos, porque aí completa 65. Mais 2 anos, completa 65. 65 anos, você trabalha mais 2 anos para o seu senhor de graça. A indenização novamente para os senhores de fazenda, de engenho, você teria que trabalhar mais 2 anos, se você completasse 63, 64, mais 1 ano, e 65 você estaria livre. Só que livre em que nível? Você estando livre, você tinha a obrigação de ficar no estado onde você trabalhou a sua vida inteira, né? Por 5 anos, né? Sem poder se mudar, sem ir para lugar nenhum. 5 anos você pertencia àquele estado. Porque se o estado não tivesse uma carta de autorização, você não poderia se mudar. De jeito nenhum, você não poderia se mudar. Então você tinha que ficar ali. Se você se mudasse sem essa carta e sem ter permanecido 5 anos ali, você se enquadrava na lei de vadiagem. Então, no estado que você fosse, você poderia, mesmo que com a carta de alforria, estando dá para ver, né? Que você não completou aqueles 5 anos no outro estado que você foi liberto, você poderia ir para a cadeia. Você seria preso, você seria considerado vagabundo. E aí, quem essa lei beneficiou? Quase ninguém. Como eu falei, a condição de vida de um escravizado era mínima, né? Fora a quantidade de eu não vou falar um palavrão, mas a quantidade de coisa que acontecia com o escravizado, a quantidade de dor que ele tinha, o que ele passava, o que ele era torturado, o que ele vivia, muitos não passavam dos 30, 40 anos de idade. Eles não chegavam nessa idade. Então, se você tinha 21 anos, você nasceu livre e está liberto, você tem muita sorte, porque muitos não conseguiam viver esse tempo todo. Muitos morriam na lavoura. Muitos morriam sendo torturados por seus senhores, né? Então quase ninguém conseguiu usufruir dessa lei. Eles foram torturados, foram açoitados, trabalharam em condições mínimas de higiene, não tinham acesso à saúde, não tinham acesso à educação, não tinham dinheiro. E nisso você só poderia ser liberto com mais de 60 anos.
mais um grande passo para a abolição da escravatura. Faltava apenas 3 anos para a Lei Áurea. E o grande passo que eles tiveram foi esse. Com mais 60 anos, ser liberto, tendo que pagar uma indenização de 3 anos da tua vida para o teu senhor de engenho. Tá certo. É porque faltava mão de obra, né? Por que faltava mão de obra? Porque as pessoas não sobreviviam. Isso porque ainda existia, né? Eles ainda já estavam conseguindo, né? Buscar imigrantes da Itália, da Alemanha, de qualquer lugar, do Japão. Eles traziam as pessoas para cá com promessas, né? As pessoas conseguiam as terras delas, podiam trabalhar aqui, né? Conseguir trabalhar, né? O sonho de ter uma terra, de ter um lugar, né? Vinham durante a imigração, né? Não no tipo de navio que vinham os negros. Os pretos não vinham no mesmo navio que vinham os imigrantes, brancos. Italianos, alemães, japoneses, não eram a mesma coisa. Se bem que eles fossem tratados como imigrantes iguais. E muitas pessoas da elite brasileira achavam absurdo eles terem que receber salários para trabalhar, que aí eles poderiam comprar suas terras, né? Eles recebiam salário, eles eram pagos e aí compravam suas terras. Eles tinham essa possibilidade, né? E nisso eram trazidos imigrantes para poder trabalhar na lavoura, né? E já que os escravos estavam acabando, eles tinham essa questão. Só que isso se tornou mais vivo depois da Lei Áurea. Eu vou falar no próximo vídeo. Mas nesse meio tempo, desde 81, já tinha um movimento abolicionista que caminhou para o fim e a assinatura oficial da Lei Áurea, que eu vou falar no próximo vídeo, que vai encerrar isso tudo. Eu vou adentrar bem dentro. Adentrar bem dentro é ótima, né? Eu vou adentrar bem nessa lei, né? E falar mais com vocês sobre o fim em si, né? Então, gente, um beijo. Até o próximo vídeo. Vou ficando